Como a novela Chica da Silva conseguiu caracterizar a economia mineradora. A incrível história de Chica da Silva, a escravizada forra que se torna uma senhora da alta sociedade de Tijuco, atual Diamantina em Minas Gerais, no século XVIII. Essa história já foi retratada em livros, filmes e na novela de 1996, com Chica da Silva sendo interpretada por Thaís Araújo. A novela é baseada na história de Chica da Silva, que foi uma escrava que, após ser comprada por um nobre mercador de diamantes português chamado João Fernandes, que vem ao Tijuco em busca de diamantes, após comprá-la, ele desenvolve um relacionamento com ela, alforriando ela, e posteriormente ela acaba se tornando sua esposa não oficial. Por consequência dessa relação, ela desenvolve a vida de uma senhora da alta elite local, tendo ótimas condições econômicas e prestígio social para a época. João deu a Chica um casarão no centro do Tijuco, além de escravos que ela utilizava para o seu trato doméstico e para aluguel. Segundo estudos da historiadora Júnia Ferreira Furtado, Chica teve aproximadamente 104 escravos. Chica foi uma senhora de escravos implacável, aplicando castigos físicos nos escravizados, porém ainda assim Chica tinha uma relação mais ponderada com os escravizados que os demais donos de escravos brancos. A relação de Chica e João foi algo extremamente chocante para a sociedade da época, que não aceitava uma ex-escravizada ser a mulher de maior prestígio na sociedade. Em uma sociedade em que negros não podiam nem ir na mesma igreja que os brancos, Chica ia na mesma igreja e assistia à missa no local de honra. Chica e João tiveram 13 filhos. Ela viveu cercada de luxos e morreu aos 62 anos, em 1796. Sendo sepultada com prestígio na época na igreja São Francisco de Assis. Agora que já compreendemos um pouco da história de Chica da Silva, vamos analisar como a novela consegue retratar tão bem a economia mineradora. Para a compreensão da economia mineradora, vamos recorrer à obra Formação Econômica do Brasil, do grande economista Celso Furtado. Ele descreve a economia mineradora como um primeiro esboço de mercado interno no Brasil, sendo uma economia de caráter urbano, comercial, além de relações sociais mais complexas do que os períodos econômicos anteriores no Brasil já tinham estabelecido. Ficando explícito modelos como a possibilidade de ascensão social dos mais pobres, além da possibilidade da alforria dos escravizados. Só existe uma única comprovação de alforria dada por Chica da Silva. A novela, de forma sutil, consegue retratar algumas características muito curiosas da economia mineradora, como a própria questão urbana, a circulação monetária, que ocorre no período, além das relações de trabalho escravo, como a escravidão de ganho e o aluguel de escravizados. A economia mineradora, ela foi um período de grande migração ao Brasil, principalmente de portugueses, que vinham para a atividade de mineração. A mineração no Brasil ocorria no molde da mineração de aluvião, aquela que ocorre na beira de um rio em uma lavra, não sendo necessária grandes quantidades de capital fixo para a realização da atividade. As características da economia mineradora ficam claras se comparadas às características da economia açucareira do Nordeste, que foi o ciclo econômico anterior vivido pelo Brasil. A economia açucareira era formada por um pequeno número de grandes latifúndios escravistas, nas quais não existiam nenhum meio, nem possibilidade de ascensão social ou econômica, em que se desenvolviam poucas atividades de suporte, sendo uma única delas a pecuária para a subsistência, sendo uma sociedade rural, estratificada e desmonetizada. Já a economia mineradora apresenta um caráter urbano e comercial, tendo algumas características econômicas mais interessantes para o desenvolvimento de uma nação, como a formação de um mercado interno e um aumento de uma população em uma organização urbana, sendo um centro dinâmico e irradiador de outras atividades econômicas para o Brasil, como, por exemplo, o desenvolvimento da pecuária bovina na região sul. Sendo assim, a novela consegue caracterizar a economia mineradora através do seu cotidiano, das pequenas relações entre os personagens, nas dinâmicas do trabalho escravo nas lavras de diamante, no comércio local do Tijuco. Deste modo, a novela consegue caracterizar de forma genial todo um período da economia brasileira.